Com o arquivamento da obra do monotrilho, nós não teremos também a liberação dos recursos do BRT. E aí, o governo tem solução para uma semana de Copa. Decreta feriado no dia dos jogos e está resolvido o problema de liberação, de deslocamento dos turistas, e efetivamente é o que o governo vai fazer. Mas o povo de Manaus, que teve a oportunidade histórica de captar recursos para resolver um dos maiores problemas urbanos da cidade, perderá essa oportunidade por conta da incompetência dos gestores responsáveis por essas questões junto ao governo do Estado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados e deputadas, nossos convidados e homenageados, a quem inclusive peço desculpas, mas infelizmente nós só teremos sessão novamente na próxima quarta-feira, e sinto a necessidade de tratar um tema que julgo bastante importante para a vida da cidade de Manaus. Eu tenho buscado, deputado Marco Rota, ser mais ponderado do que é da minha tradição. Eu tenho buscado refletir mais sobre os problemas do dia a dia, sobre as dificuldades que o governo enfrenta para encarar certos problemas. E não é uma tarefa muito fácil ser ponderado com a incompetência, com o descuido administrativo, com o maltrato com o dinheiro público. E hoje, o portal UOL, deputado Chico Preto, e o jornal Folha de São Paulo publicam algo que eu cansei de repetir aqui na Assembleia Legislativa. A cidade de Manaus tem na sua história como maior investimento em mobilidade urbana, deputado Zé Ricardo, os investimentos do Expresso, na ordem de 53 milhões de reais. O atual governo do Estado, desde o passado, já que o recurso foi liberado em janeiro de 2010, tem à sua disposição 1 bilhão. O maior investimento foram 53 milhões. O atual governo tem à sua disposição 1 bilhão e 600 milhões de reais para duas obras, monotrilho e BRT. E há tempos eu venho dizendo desta tribuna, e na condição de presidente da Comissão de Transporte da Assembleia, que o governo não honraria, por incompetência, por descuido, por intransigência no respeito às determinações dos órgãos de controle de contas, que o governo não executaria essas obras. E hoje, o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo publicam que o governador do estado e o prefeito de Manaus anunciaram oficialmente que Manaus não terá para a Copa nem monotrilho e nem BRT. Nem monotrilho e nem BRT. E aí, o governador anuncia também para o Brasil inteiro a solução mágica e criativa que eu já informara desta tribuna que seria a medida tomada como paliativo para a incompetência e para o descuido administrativo. Vai decretar feriado no dia dos jogos. E aí, nos dias dos jogos, feriado, todo mundo transita bem, a Copa passa, deputado Zé Ricardo, e a cidade de Manaus continua com um sistema de mobilidade urbana, seja no transporte público, seja no trânsito, no transporte individual, caótico, e perdendo a oportunidade de uma solução estruturante. A Copa, para mim, nunca foi motivo de esperanças do ponto de vista esportivo, mas foi motivo de renovada esperança do ponto de vista do legado social e urbanístico que podia deixar para a cidade de Manaus. E cada vez vai ficando mais claro que a única coisa que a Copa deixará para a cidade de Manaus será um puxadinho no aeroporto feito pelo governo federal e a obra da Arena, que deixará muito pouco do ponto de vista esportivo, mas que deixará uma dívida de quase R$1 bilhão para ser pago com o suor do trabalho do povo amazonense e do povo manauara. Portanto, eu quero aqui manifestar o meu repúdio, em especial ao senhor Miguel Capobiano, coordenador da unidade gestora da Copa,
que tem uma atitude desrespeitosa com esta casa, não atende os chamados da Comissão de Transporte, mente para a população, porque passou 3 anos dizendo que as obras sairiam, para agora o governador anunciar que não teremos nada para a Copa, a não ser o feriado. E a matéria deixa claro o histórico, deputado Marco Rota, o que fez nós chegarmos a essa situação, e eu concluo meu discurso lendo a matéria do UOL. É em virtude da falta de planejamento conjunto entre as duas esferas administrativas e de uma série de erros e irregularidades apontadas reiteradamente desde 2010 pela Controladoria Geral da União, Procuradoria Federal e Ministério Público Estadual, que a cidade chegará em 2014 sem nenhuma das duas obras. Abro aspas para a palavra dos procuradores da República. Diante da insistência dos gestores públicos em descumprir e seguir com o processo de licitação do monotrilho, o Ministério Público Federal destaca que o projeto básico da obra não atende a vários requisitos da Lei de Licitações, o que implica na nulidade da concorrência pública, ainda que o processo seja concluído. Mas o governo prosseguiu. Por irregularidades, o processo levou mais de 1 ano. Quando saiu, não conseguiu obter a excelência técnica para convencer a Caixa Econômica Federal a liberar os recursos. Paralelamente, o governo percebia que não tinha dinheiro para pagar todas as desapropriações necessárias. E assim seguiu a vida até a desistência oficial de honrar o que assinou. O governo do estado do Amazonas não honrou com a FIFA o que assinou, mas, acima de tudo, não honrou com o povo da cidade de Manaus a oportunidade de oferecer uma solução estruturante para melhorar a vida e o transporte e o trânsito do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui a minha indignação como representante do povo do estado do Amazonas e da cidade de Manaus.